No vídeo de hoje, você vai conhecer uma história capaz de estremecer sua alma. Vamos falar sobre os sinais espirituais que a maioria das pessoas ignora, mas que revelam quem são os verdadeiros escolhidos de Deus. Essa é uma jornada entre o natural e o sobrenatural, entre a dúvida e a fé, entre o comodismo e o chamado. Uma trajetória vivida por alguém que, como muitos de nós, achava que apenas existia, até perceber que havia sido chamado para algo muito maior. Prepare-se para mergulhar na história de Robert e descobrir, junto com ele, se você também pode ser um dos escolhidos. Você já sentiu que algo maior está tentando te acordar? Que certos sinais, sonhos, encontros, palavras parecem mais do que coincidências? E se tudo isso for parte de um chamado divino, como saber se você está entre os poucos que foram realmente escolhidos por Deus? Robert era um homem comum. Trabalhava em um escritório onde o tempo parecia estagnado e a vida seguia como um ciclo repetitivo. Desde a infância ele ouvira falar de Deus, da Bíblia, de milagres, mas agora tudo isso parecia distante, quase mitológico, até que começou a perceber algo estranho. Um incômodo interior, um sentimento de que estava ignorando algo essencial. Sua rotina foi sendo perturbada por pequenos sinais. Um versículo que apareceu várias vezes. Conversas aparentemente aleatórias com estranhos que falavam sobre propósito. Tudo apontava para uma única frase: muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Aquilo começou a persegui-lo. Robert não sabia por quê, mas algo estava sendo exigido dele. E mesmo sem entender, ele começou a procurar respostas. Foi, numa noite silenciosa, que Robert resolveu abrir uma Bíblia antiga, guardada na estante de sua avó. Seus dedos folhearam as páginas até que encontraram mais uma vez Mateus 22:14. Aquilo já não era mais coincidência. A partir dali, Robert mergulhou numa busca intensa. Começou a assistir sermões, estudar os profetas, pesquisar sobre os remanescentes, pessoas separadas por Deus para missões específicas. Mas conforme avançava, os desafios aumentavam. Perdeu amigos, foi ridicularizado no trabalho, tentado por velhos vícios. Cada avanço vinha acompanhado de uma provação. Robert começou a perceber que ser escolhido não era sobre status espiritual, era sobre renúncia, dor, fé em meio à incerteza. Era como se cada dificuldade fosse um teste, um refinamento. E mesmo assim, ele seguiu em frente. Você conseguiria continuar acreditando mesmo quando tudo parece estar contra você? Mesmo quando Deus silencia, você conseguiria seguir o chamado ou desistiria? O momento mais crítico chegou quando Robert foi demitido. Sua ética, baseada em princípios bíblicos, o impediu de mentir numa campanha da empresa, e isso custou seu emprego. Sem renda, com contas se acumulando, ele começou a se perguntar se havia interpretado tudo errado. Isolado, duvidando de si mesmo, ele parou de orar. Sentiu-se traído, abandonado. Mas num momento de silêncio absoluto, sentado numa sala escura, ele fez uma pergunta honesta a Deus: por que tudo isso está acontecendo comigo? E nesse instante, sem voz audível, sem luz celestial, ele sentiu paz. Entendeu que não precisava ter todas as respostas. Precisava apenas confiar. Ali, em sua dor, ele fez sua escolha mais importante: seguir, mesmo sem garantias. Continuar, mesmo sem sinais visíveis. E essa foi a verdadeira revelação. Os escolhidos não desistem. O clímax aconteceu durante uma noite chuvosa. Robert foi convidado para uma reunião de oração num local simples. Lá, um homem descreveu os mesmos sinais que ele vinha experimentando: sonhos, perseguições silenciosas, uma inquietação profunda. O homem falava dos últimos tempos e dos poucos que seriam selados como servos fiéis. Quando terminou, olhou diretamente para Robert e disse: você já sabe que é um deles. Foi nesse momento que a casa foi invadida por autoridades. A reunião era considerada ilegal por novas leis de restrição religiosa. Robert teve a chance de fugir, mas escolheu ficar para proteger uma idosa.
Foi preso. Aquela decisão colocou sua fé à prova final. Mas ali, no meio do caos, ele teve certeza. O verdadeiro sinal do escolhido não é o privilégio, é o sacrifício. E é exatamente esse sinal o que separa os chamados dos verdadeiramente escolhidos, que talvez esteja se manifestando silenciosamente na sua vida também. Você tem coragem de reconhecê-lo? Robert foi liberado sem acusações, mas já não era mais o mesmo homem. Voltou para casa com outra visão da vida. A rotina perdeu o brilho da mediocridade e tudo passou a ter um propósito. Ele entendeu que os escolhidos são aqueles que dizem sim mesmo sem mapa, que avançam mesmo sem certezas, que amam mesmo quando não são amados. Sua vida virou um testemunho vivo. Ele passou a ensinar, a alertar, a despertar outros. Porque entendeu. Deus ainda chama, e está chamando agora. Mas poucos ouvem, e menos ainda têm coragem de responder. Robert ouviu e respondeu. Agora eu te pergunto, e você? Será que esse chamado silencioso já não está batendo à porta do seu coração? Se essa história te tocou, compartilhe com alguém que também precisa despertar. Comenta aqui embaixo. Você já percebeu os sinais? E se você for um dos escolhidos, inscreva-se no canal e ative o sino, porque nos próximos vídeos vamos revelar os sinais bíblicos mais ocultos e como se preparar para o tempo dos escolhidos. O tempo está correndo e a escolha ainda está em suas mãos.